Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Demarzo, sou médico especialista em Mindfulness e nessa série de 4 vídeos a gente vai aprender mais sobre o conceito de Mindfulness, qual que é a relação de Mindfulness ou atenção plena com o estresse e efetivamente a gente vai aprender algumas técnicas para que a gente possa levar para o dia a dia e ter os benefícios de maneira concreta. Então, Mindfulness a gente pode entender como o treinamento do músculo da atenção, a gente brinca dessa maneira, mas na verdade não é uma brincadeira, porque assim como a gente pode treinar os nossos músculos fazendo exercício físico, musculação, por exemplo, a gente pode treinar também o nosso cérebro para que ele esteja mais atento, mais consciente no dia a dia. E para isso também há técnicas. E algumas dessas técnicas a gente vai desenvolver ao longo desses 4 vídeos. Então é um treinamento da atenção plena. E esse treinamento tem a ver com o estresse. Por que isso tem relação, né? Treinar a atenção com lidar melhor ou manejar melhor o estresse. Para a gente entender isso tem vários pontos de vista. Eu vou trazer os principais. Então no nosso dia a dia é muito comum que a mente esteja viajando. Acho que vocês observam isso, por exemplo, quando estão estudando, estão lendo um livro, tem que voltar algumas páginas para trás. Ou estão conversando com alguém que você acabou de conhecer ou já esqueceu o nome, por exemplo. Por quê? Porque a nossa mente tem essa tendência à divagação, à dispersão, e a gente perde o foco no que a gente está fazendo naquele momento. Então, para contrapor isso, a gente pode treinar melhor a nossa atenção. As pesquisas mostram que aproximadamente 50% do tempo a nossa mente tem essa tendência à dispersão, à divagação. Então, treinar a Mindfulness já nos ajuda a ficar menos disperso, menos nesse modo de dispersão mental. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma relação entre estar disperso, a mente estar divagando, com o estresse. Por quê? Porque quando a gente pensa de estresse, em estresse, a gente pode dividir entre o que causa o estresse e como a gente reage ou responde ao estresse. Então, em geral, num momento difícil, de dificuldade, algo que deu errado, né, na universidade ou em casa, ativa o nosso sistema de luta e fuga, que tem a ver com a reação ao estresse. Esse sistema ele é mediado por várias coisas, entre elas as emoções, ou o sentimento que emerge naquele momento. As emoções são uma forma da gente se comunicar com a realidade, ela nos dá informação sobre o que está acontecendo no dia a dia. E é uma forma muito rápida, então neurobiologicamente a gente desenvolveu as emoções para que seja uma resposta rápida às coisas que vão acontecer no nosso dia a dia. Então, frente a algo que deu errado ou uma ameaça, a gente sente raiva, sente medo. E essa reação, como eu disse, é muito rápida. Se a gente não está atento àquele sentimento, àquela emoção, a nossa tendência é a impulsividade, a reatividade. Então, se algo dá errado e a gente não percebe que emoção que emergiu naquele momento, eu vou ter mais tendência a responder rapidamente, de maneira impulsiva e reativa. Isso acontece quando a gente recebe, por exemplo, uma mensagem que de alguma maneira nos fez sentir mal e a gente já na impulsividade responde de maneira atravessada e nem sempre isso vai ajudar a situação. Muito frequentemente piora a situação. Então, quanto mais consciente a gente está de nós mesmos, da situação, em especial das nossas emoções ou do sentimento que emerge naquele momento, mais a gente tem ferramentas para responder de maneira adequada. Então, eu posso criar um pequeno espaço entre o estímulo, o fator de estresse e a resposta, uma resposta mais efetiva, que pode ser não fazer nada ou fazer alguma coisa que realmente possa ajudar naquela situação. Então, ao treinar a atenção, a gente tem mais essa habilidade de parar e perceber o que está acontecendo naquele momento e responder de maneira mais efetiva. Então, esses pequenos momentos de estresse vão acontecendo ao longo do dia, ao longo da nossa vida, e se a gente tiver uma ferramenta para lidar melhor com aquilo, na somatória, isso vai melhorar muito a nossa qualidade de vida. Então, as ferramentas de Mindfulness nos ajudam nesse sentido, nos ajudam em vários sentidos, mas para a gente entender de maneira simples e didática, a gente pode começar a entender dessa maneira. Então, as práticas que a gente vai fazer aqui vão nos ajudar a desenvolver essa habilidade. Tem uma relação entre Mindfulness e meditação. Então, a gente usa várias técnicas, vários exercícios para treinar a atenção plena. Um dos principais são técnicas meditativas. A meditação, como a gente sabe, é um campo muito grande. Meditação, a gente pode fazer uma analogia com esportes. Então, quando eu falo vou praticar esporte,
eu tenho que falar qual é a modalidade, assim como na meditação. Então, dentro de Mindfulness, a gente usa algumas dessas técnicas, são centenas de técnicas meditativas, e dentro de um contexto científico, de um contexto não religioso. Não que o contexto praticar meditação no contexto religioso esteja errado, mas a gente usa as técnicas de maneira simples, desprovido de qualquer conteúdo religioso, para que seja acessível para qualquer pessoa, independente do credo, da crença daquela pessoa. Então, por isso que a gente trata a meditação dessa maneira dentro de Mindfulness. Então, para a gente começar, eu vou propor primeiro que a gente comece a usar a respiração como uma das técnicas para a gente estar atento, tá? Poder cultivar a nossa atenção plena. Então, a respiração é um instrumento muito importante dentro de Mindfulness. A gente usa a respiração com a ideia de âncora. O que seria a âncora? É a mesma coisa que o barco. A âncora serve para o barco ficar menos à deriva. No caso das técnicas de Mindfulness, a âncora do corpo, por exemplo, a respiração, vai servir para a gente treinar para que a mente fique menos à deriva, fique menos dispersa. Então a respiração dentro do nosso corpo é fundamental nesse aspecto. E muitos dos exercícios, eles têm como base a respiração. No dia a dia, a nossa respiração está no piloto automático, ou seja, a gente não precisa pensar que está respirando. Então, os primeiros passos, para quem está dando os primeiros passos em Mindfulness, é legal a gente começar de maneira didática a entender o que é isso, como que eu posso usar a minha respiração para treinar a minha atenção. Então, esse primeiro exercício vai nesse sentido. Existem algumas maneiras de a gente fazer isso simples, e é isso que a gente vai treinar aqui nesse primeiro vídeo. Em relação à postura corporal, também às vezes tem muitas dúvidas. Então, às vezes, como a gente associa Mindfulness com meditação, a gente acha que tem que ter alguma postura especial. E não é o caso em Mindfulness. Temos duas regras para a postura em Mindfulness. Que seja algo estável, ou seja, nosso corpo fique equilibrado, a gente pode fazer um pequeno ajuste no corpo, e que seja confortável, cômodo, que permita com que a gente fique no exercício por mais tempo. Então, sempre nos exercícios que a gente vai fazer, eu vou convidar para essa postura, ao mesmo tempo estável, equilibrada, a gente pode dar uma ajustada no corpo, e ao mesmo tempo cômoda, confortável. E durante os exercícios, se a gente perde essa postura por alguma razão, a gente pode voltar a ajustar o corpo, não tem nenhum problema, a gente não precisa ficar imóvel durante o exercício inteiro. Então isso a gente vai praticar também durante os exercícios. A outra coisa que eu vou sempre convidar é para que a gente feche os olhos. Por quê? Porque como a gente vai treinar a atenção via corpo, e para que isso possa ser facilitado, a gente tem que perceber logicamente o corpo. A visão, né, é um estímulo que muitas vezes nos tira do corpo, então a gente nos leva para outro lugar, a gente tem um contato muito grande no dia a dia com as coisas via visão. Então, para facilitar esse retreinamento da atenção via corpo, no começo é mais fácil que a gente feche os olhos. Então, eu vou sempre convidar para que vocês fechem os olhos. Se para alguma pessoa, algum de vocês, isso não for confortável, a gente pode deixar entreabertos, por exemplo, com uma focagem relaxada. Mas se der para fechar o olho, no começo facilita. Depois que a gente treinou, eu posso fazer de olho aberto ou olho fechado, tanto faz. Mas no começo fica mais fácil se a gente fechar os olhos. Então, nesse primeiro exercício, que a gente chama de exploração didática da respiração, eu posso fazer um pequeno ajuste no corpo, deixar ele confortável. Isso pode ser, na maioria das vezes, vai ser sentado, mas se eventualmente eu quiser me deitar ou ficar em pé, também não tem nenhum problema. Então, a gente ajusta o corpo, deixa ele confortável. Sempre nos exercícios a gente vem com a ideia de não ter pressa. Isso vai acontecendo naturalmente ao longo do dia, né, nessas pequenas pausas. Então a gente ajusta, deixa o corpo se estabilizar nessa posição. Nesse exercício, fecha os olhos, se for possível. Nesse exercício, a gente vai se aproximar da respiração, usar a respiração como ponto de apoio da nossa atenção por meio de 3 estratégias. A primeira dessas estratégias é perceber os movimentos da respiração. Então, para isso, a gente pode levar uma mão sobre o peito, outra mão sobre a barriga, e a gente aos poucos vai percebendo esses movimentos que são naturais da respiração. A gente diz que o corpo vai inflando e desinflando naturalmente com a entrada e com a saída do ar. E
por meio das mãos a gente vai percebendo esse inflar e desinflar. Uma ideia bastante importante em Mindfulness é que a gente não vai modificar a respiração. A gente vai só usar a respiração como um ponto de apoio da atenção. Então a respiração fica do jeito que ela estiver a cada momento, a gente só acompanha, só nota como ela está naquele momento. Então a gente pode notar que há pequenos movimentos na barriga, no peito, e também pequenas pausas entre esses movimentos. E a gente vai acompanhando os movimentos e as pausas. Agora a gente pode relaxar novamente as mãos, mas continuamos acompanhando esses pequenos movimentos e essas pequenas pausas. Agora notando, sentindo. Uma segunda estratégia para a gente perceber a respiração é começar a levar a atenção para a região do nariz. Ou para quem respira pela boca, no nariz e na boca. A gente vai notando as sensações da entrada e da saída do ar. Às vezes na ponta do nariz, às vezes nos lábios, às vezes nas narinas. E de novo, a gente não precisa mudar a respiração, a gente só vai acompanhando o ritmo que ela tiver naquele momento. Eventualmente, ao prestar atenção na respiração, como a gente não está acostumado, às vezes ela pode se acelerar. Se isso acontecer, a dica é bastante simples, eu dou uma ou duas respirações mais profundas e deixo ela voltar no seu ritmo. Notando então as sensações da entrada e da saída do ar. E a terceira estratégia que a gente vai poder usar para entrar em contato com a respiração é a contagem. Então a gente vai contar mentalmente cada ciclo de respiração. Então de novo, a gente deixa o ar entrar e sair no seu ritmo, de maneira natural, e mentalmente conta 1. Outro ciclo natural de inspiração e expiração, e a gente conta mentalmente 2. Se chegarmos no 10, podemos voltar no 1 novamente. Sempre deixando a respiração livre. Agora que a gente experimentou essas três opções, ou observar os movimentos, ou as sensações, ou contar os ciclos respiratórios, a gente pode escolher um deles, o que for mais fácil para você, o que você achou que é mais útil. E agora simplesmente a gente continua acompanhando a respiração, usando um desses 3 métodos, ou percebendo os movimentos, ou as sensações, ou contando. A única intenção de acompanhar a respiração da maneira que ela tiver. E naturalmente, ao acompanharmos a respiração com a nossa atenção, nós vamos perceber que, de tempos em tempos, a mente se dispersa. Então é da natureza da mente que ela divague, que haja pensamentos, histórias mentais.
imagens. Então, durante o exercício, ao estarmos atentos à respiração, nós também vamos perceber que de tempos em tempos a nossa mente se dispersa. E a gente não precisa brigar com isso, porque é da natureza da mente. O que nós vamos fazer é perceber que a mente se dispersou em um ou em alguns pontos. E ao notar isso, ter a intenção de trazê-la de volta para a respiração. Então a gente nota que ela foi para outro lugar, nos levou para uma memória, para uma preocupação, para uma imagem. E pouco a pouco, sem brigar com isso, voltamos a conectar com a respiração. Não tem problema se ela viaja por muito tempo ou por pouco tempo. A gente sempre pode notar em algum ponto do exercício que isso aconteceu e a gente traz novamente a atenção para a respiração. De maneira gentil, de maneira curiosa, sem brigar com a própria mente. A gente vai se preparando para encerrar esse primeiro exercício, expandindo novamente a atenção para todo o corpo, notando o corpo por inteiro. Os pontos de apoio, os pontos de contato. E aos poucos a gente volta a abrir os olhos, movimentando levemente o corpo, se for necessário. Então esse foi o exercício de explorar a respiração como um ponto de apoio, como uma âncora da nossa atenção. Então entre esse vídeo e o próximo, eu vou propor que você explore isso, né? Faça uma vez por dia esse exercício. Pode ser de 3 a 5 minutos. Então senta, se conecta com a respiração, pelos movimentos, pelas sensações ou contando. E também percebe essas discussões, essas divagações, essas dispersões naturais da mente. E vai voltando para a respiração assim que der. Então desse para o nosso próximo encontro, para o nosso próximo vídeo, a gente vai treinar esse exercício. De 3 a 5 minutos. Eu vou achar um espaço no dia para poder fazer o exercício nesse período de tempo. Eu posso marcar o tempo, mas vocês também vão ter acesso a uma playlist no Spotify onde esses exercícios estão disponíveis. Então ali você vai poder usar o áudio para poder treinar também. Então você pode treinar sem o áudio ou com o apoio do áudio. Então espero que esse primeiro vídeo tenha sido útil. A gente se encontra no próximo vídeo.